entrevistas aqui no ESB Notícias terão uma duração de 5 minutos para todos os candidatos. Ao término desse tempo, independente do número de perguntas respondidas, encerra-se a entrevista. O nosso segundo entrevistado é o candidato do PMDB, Herzing Gusmão. Boa tarde, candidato. Nós temos a partir de agora 5 minutos. E o nosso primeiro assunto é educação. Vitória da Conquista, ela atende a estudantes da zona urbana e rural. Como o senhor pretende aprimorar o ensino básico aqui na cidade? Um abraço à minha terra, à nossa terra, aos telespectadores. E eu diria que governar uma cidade como Vitória da Conquista, você tem que tirar a história da educação como apenas discurso e priorizar ações. É lamentável a nossa terra, uma cidade tão bela, tão importante, terceira maior cidade da Bahia, em população, indicadores extraordinários que nós temos, fruto da iniciativa privada, para uma avaliação tão pífia do MEC. Uma avaliação oficial que colocou Conquista como o pior índice de desenvolvimento da educação básica. Foi o pior desempenho do Brasil. E aí é um desafio. Nós precisamos tirar a Vitória da Conquista desse dado, dessa estatística, com um projeto pedagógico arrojado. Nós precisamos elevar de 25% para 30% o orçamento. É um pleito, inclusive, do SINP, e que precisa um governo, para priorizar a educação, permitir esta elevação de 5%. Estimular e qualificar os professores verdadeiramente, melhorar as condições de trabalho. As nossas escolas são acanhadas. Compare um templo, um prédio de uma escola construída pelo Estado e pelo município. A gente não pode ficar comemorando pintura de muro, inaugurando pintura de muros dos colégios. Melhorar a merenda escolar. Há uma grita em relação à merenda escolar. E o transporte escolar. Eu vi na zona rural crianças indo estudar em Belo Campo, porque o nosso transporte escolar é muito ruim. Rever e aprimorar o plano de cargos e salários dos professores é outra prioridade. Lutar em defesa da implantação da nossa Universidade Federal. Claro que é uma obra do governo federal, mas o governo precisa brigar pela cidade, defender a cidade, lutar pela ampliação de mais cursos de medicina para a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nós temos um curso de medicina com 30 vagas, Jequié ganhou com 40. Jequié tinha odontologia, nós brigamos, precisamos implantar mais cursos em Vitória da Conquista. E eu entendo que o governo municipal tem esta missão, esta nobre missão. Nosso próximo tópico, então, é a saúde. Vitória da Conquista atende a comunidade local, cidades vizinhas e também o norte de Minas. Quais são as metas no âmbito da saúde? Em relação à saúde, vamos com mais dados oficiais, divulgados pela grande imprensa nacional, dados oficiais do Ministério da Saúde. Vitória da Conquista tem uma avaliação SUS, uma das piores do Brasil. Montes Claros ali tem o melhor SUS avaliado em Minas e um dos melhores do Brasil. Nós temos um dos piores. A média nacional, que a presidente Dilma Rousseff condenou e não gostou e cobrou do ministro ações, foi de apenas 5,48. A média estadual inferior à média nacional, 5,38. E a nossa média é inferior à média nacional, média estadual, dados oficiais do MEC, com apenas 5,06. A gente precisa tirar a Vitória da Conquista desta triste estatística e realidade. Ampliar a equipe do Programa de Saúde e Família. O que nós temos aí, quem deixou foi o doutor Serra, ainda quando era ministro. 33 equipes. O governo atual, em 16 anos, aumentou apenas 5 equipes. Precisamos elevar o número para poder dar um acompanhamento e diminuir a pressão que sofrem os hospitais. As UPAs, as unidades de pronto atendimento, nós temos uma que não foi inaugurada, não funciona. Melhorar o atendimento das unidades da saúde da família, com atendimento melhor, com os postos, faltando medicamentos, faltando médicos. Reativar o Hospital Crescente Silveira. 60 leitos fecharam, com mais o hospital com a CUP. Os dois, na soma, 150 leitos, quando nós precisamos, e isso inclusive contempla a pergunta do nobre colega. Mais um minuto. Mais um minuto. Apoiar o movimento das entidades contra a privatização do Isaú, que tem inclusive o Ministério Público e a OAB. Nós precisamos continuar apoiando. Urgente ampliação do hospital de base. E aí é um pleito da prefeitura. O governo tem que cobrar do governo do estado a ampliação desse hospital. Eu diria que Conquista, pelo tamanho dela, pela grandeza da nossa terra, nós já precisamos de mais um hospital regional. E em relação à gestão, eu vou deixar, inclusive, com a televisão, um levantamento até ontem. Esse é um levantamento recente. Um levantamento recente mostrando que Vitória da Conquista, até ontem,
teria recebido R$ 50.107.343,70. Supera, é a soma, supera Ilhéus, Jiquié, Itabuna, Barra do Choça e Anagé. 15 segundos para a gente encerrar. Se desse tempo, queria que o senhor falasse também sobre transporte e infraestrutura, mas nosso tempo já está esgotando. Transporte é a terceira empresa que nós precisamos criar, a terceira empresa. Infraestrutura, portos secos, centro de conversões, água. Nós não temos água. Uma cidade sem água, nós precisamos priorizar. Muito obrigado. E amanhã, dando sequência à série de entrevistas, nós teremos a presença do candidato Abel Rebouças, do PDT. Vamos falar agora sobre o clima. O sol apareceu entre nuvens hoje em Conquista e o dia deve permanecer nublado. Os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. A previsão para outras cidades você confere agora. Em Anagé, o sol aparece encoberto por nuvens, períodos de céu nublado durante todo o dia. Mínima prevista de 20 e máxima de 30 graus. Em Iguaí, dia chuvoso com diminuição de nuvens durante a tarde, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Macarani, o sol aparece entre nuvens, pode chover à tarde e à noite na cidade. Os termômetros oscilam entre os 22 e os 28 graus. O tempo não fica diferente em Poções, o sol aparece encoberto por nuvens, chuva durante a tarde e também à noite, mínima de 19 e máxima de 24 graus. E a seguir, pesquisadores do Senegal visitam Vitória da Conquista para trocar experiências sobre a fécula da mandioca. 12h07, voltamos em instantes. A Bahia vive a pior seca dos últimos 30 anos e a nossa região já sente os efeitos da longa estiagem. O momento é de